Eu tenho muita convicção que a seleção brasileira de 2030 será melhor que a atual, e por isso eu projetei a melhor convocação possível e separei mais de 50 nomes que devem estar no radar para a próxima Copa. Pessoal, obviamente esse vídeo aqui é um exercício de adivinhação, misturando o momento com o potencial. Então não se apeguem tanto assim aos 26 que eu coloquei nessa lista aqui, mas sim aos nomes como um todo. Eu só fiz essa diferenciação para vocês entenderem quais que eu tenho mais esperança de estarem na próxima Copa do Mundo. E eu acredito de verdade que esse vai ser um dos vídeos mais completos que você vai assistir sobre a próxima geração do futebol brasileiro. Então vamos lá, começando pelos goleiros. Carlos Miguel, Cauã Santos e Luiz Júnior. Por que esses três? Vamos lá. Eu acho que a geração de 2026, como eu disse em outro vídeo, já era. Acho muito difícil que o Alisson chegue fisicamente bem em 2030. Mas esses três aqui, pra mim, são disparados que têm mais potencial. Quem acompanha aqui o canal já sabe sobre Cauã Santos e Luiz Júnior. Eu vou falar primeiro sobre eles. O Cauã Santos ainda é muito jovem, 23 anos, ainda oscila entre titular e reserva. Ele até tinha ganho a vaga como titular lá no Eintracht Frankfurt na temporada passada, mas ele teve uma grave lesão. Só que o que esse cara, esse jovem, revelado pelo Flamengo, já demonstrou, eu de verdade, pelo que eu já vi de todos os goleiros que a gente tem, os que mais me espanta, assim, que faz defesas mais absurdas e que eu ainda não vi nenhuma falha, até porque joga menos, então é natural que tenha um pouco menos de falhas, mas o que eu coloco mais esperança em termos de potencial, que pode se tornar um goleiro de nível mundial, é o Cauã Santos. É um jogador muito alto, um goleiro alto, mas que não perde explosão por isso, é parecido com o Carlos Miguel, por exemplo, são dois goleiros muito altos, eu acho que o Cauã bate aí quase 2 metros, e tem um potencial muito grande, tem uma reposição de bola boa, tem uma reação muito ágil. O Cauã Santos, depois vocês pesquisem aí, o nível de defesa que esse cara faz é realmente absurdo. O Luiz Júnior já é um goleiro mais pronto, já também não é titular absoluto do Villarreal, mas muitos torcedores do Submarino Amarelo nem entendem por que disso, porque quando o Luiz entra, ele, na maioria das vezes, ele ainda vai bem, é um excelente pegador de pênaltis. Ele, ao contrário do Cauã Santos, por exemplo, já é um cara que oscila um pouco mais no sentido de ter algumas falhas que você fica assim, será? Mas é natural, tem somente 25 anos, lembrando que o goleiro chega no auge próximo aos 30. Então, por isso também essa idade aqui dos três são muito boas. O Luiz Júnior fez excelente temporada no Famalicão, depois foi pro Villarreal, e eu acho que a partir de agora é um nome pra gente apostar muito, tem que estar nas próximas convocações do Ancelotti. E o Carlos Miguel do Palmeiras já é um cara, apesar de ter poucos jogos na carreira, já é um cara já é um goleiro um pouco mais velho, 27 anos em comparação aqui com os outros, mas ainda assim muito novo, muito confiável, também faz defesas muito difíceis, também é um goleiro que consegue ter essa agilidade de defesas no chão, mesmo sendo muito alto, e falha pouco. Até por isso, eu tirei aqui, entre aspas, o Bento e o Hugo Souza, que foram dois goleiros que fizeram parte desse ciclo, têm a mesma idade do Carlos Miguel, mas eu acredito que pensando em 2030 e a gente viu como que a palavra confiança é muito importante na hora de você fazer uma convocação para a Copa do Mundo. Eu acho que o Carlos Miguel vai passar mais confiança do que Bento e Hugo Souza. Mas, obviamente, e aí eu vou colocar aqui outros nomes na tela para vocês. Começando pelo Bento. Obviamente, a gente não pode descartar ele, apesar da falha, um jogo decisivo do Al Nassr, fez uma belíssima segunda parte de temporada, achei que seria convocado, entendi a convocação do Everton, mas o Bento já tem mais experiência de seleção brasileira, é um goleiro com uma projeção também muito grande, acredito que não vai ficar na Arábia durante os 4 anos, então eu ainda deposito fé aí que o Bento pode estar entre os selecionáveis de 2030. O Morisco é um goleiro muito promissor do Coritiba também, eu fiquei muito na dúvida aqui se eu colocava ele, mas acho que talvez ele possa demorar um pouco mais do que os outros aqui, até pela idade, a atingir um nível de auge, assim, de confiança em um alto nível maior, mas com certeza é um nome pra gente ficar de olho. Hugo Souza é que ainda... Ele até tem cometido menos falhas, mas eu acho que em termos de potencial, esses três que eu coloquei ainda tem um potencial maior do que o Hugo para falhar menos. Vamos ver aí como é que vai ser esse desenvolvimento do Hugo, mas não descarto. O John já tem 30 anos. É um goleiro que vai chegar com 34 na próxima Copa, ainda é uma boa idade para goleiro, mas eu acredito também, e o John, assim, ele é um goleiro confiável, mas em termos de defesas difíceis, todos os outros que eu citei aqui até agora, eu acho que me impressionam mais nesse sentido. O Brazão já é um cara que também faz muitas defesas difíceis, tem 25 anos, vem em um processo de evolução, mas ainda tem algumas falhas importantes pelo Santos, acho que também valoriza muito algumas defesas, o que faz a gente ter uma impressão melhor
do que às vezes realmente foi aquela defesa, mas também é um nome pra gente ficar de olho. Lucas Perry, baita temporada pelo Lyon na temporada retrasada, foi pro Leeds, perdeu espaço, falhou, virou reserva. A ver essa evolução dele, como é que vai ser, se ele vai conseguir se recuperar o nível, mas acho que também é um goleiro pra gente ficar de olho. E o Otávio, que vem surgindo agora no Cruzeiro, tem somente 20 anos, acho que tá no final da fila aqui, porque deve voltar a ser reserva do Cruzeiro com a volta do Cássio. A gente não sabe como que vai ser, acho que é difícil fazer essa projeção em termos de potencial, de espaço. Acho que o Otávio ainda vai ficar no banco por algum período, e aí não sei se vai dar tempo de ele mostrar o potencial todo, mas é um goleiro muito bom. E aqui a gente perde um titular em comparação com 2026. A gente perde um titular inquestionável, que era o Alisson, mas eu acho que a gente ganha em termos de profundidade e opções de elenco, porque os três goleiros aqui tem tudo para fazer uma disputa muito sadia em termos de titularidade, e ainda temos outras opções aqui. Então acho que a próxima geração de goleiros está bem melhor do que a atual, porque são muitos surgindo agora e todos vão chegar no auge da carreira praticamente na Copa de 2030. Zagueiros: Vitor Reis, do Manchester City, Militão, do Real Madrid, Magalhães, do Arsenal, e Murilo, do Nottingham Forest. Aqui a principal novidade é o Vitor Reis, e para quem não conhece, conheça, porque é um zagueiro que tem uma capacidade de ser um dos melhores do mundo tranquilamente, capacidade de saída de bola, de condução, zagueiro muito completo, aquele cara moderno mesmo que a gente exige, é bom no jogo aéreo e foi muito bem pelo Girona nessa temporada, deve voltar para o clube inglês, a ver como que vai ser essa evolução dele, mas mesmo que ele não seja titular nessa temporada, eu acho que até 2030 ele já se consolidou, e olhando até para os zagueiros destros que a gente tem, eu vejo muita esperança do Vitor Reis ser até titular da seleção nesse ciclo, um cara que já foi convocado pelo Ancelotti na data FIFA de março, então é um zagueiro que todo mundo enxerga como muito promissor. Militão, eu coloquei aqui mais pela falta de opções do que pela confiança de que o Militão vai chegar muito bem em 2030. Porque ele já tem 28 anos, mas se você pega o zagueiro e o Militão tem uma questão física muito relevante que eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de enxergar o Militão ficando saudável e tendo um alto nível até 2030 por tudo isso. Mas se você olha os outros zagueiros destros, o Marquinhos tem 32 anos, com 36 ele ainda vai estar em alto nível? Tenho muitas dúvidas. O Bremer tem 29 anos, mas também passa por muitos problemas físicos. O Ibañez tem 27, já é um pouco mais novo, não tem problemas físicos, mas acho que todo mundo concorda que ele é um nível abaixo desses três que eu citei. E se você olhar os zagueiros destros que estão surgindo, talvez o Jair Cunha, 21 anos, surgiu muito promissor no Santos, jogou pelo Botafogo, mas ainda não sei, não emplacou ainda e não consigo ver outros nomes. Inclusive, se você tiver sugestões aí de zagueiros destros jovens para a seleção, deixem aí nos comentários. E tem o Alex Ribeiro, que é um zagueiro ambidestro, que se lesionou, perdeu espaço, mas eu acho que todo mundo considera ele mais um zagueiro pela esquerda do que um zagueiro pela direita. É novo, tem chance de se recuperar, um zagueiro muito confiável quando atuou em alto nível e foi muito bem pela seleção, não desiste dele, mas por enquanto é uma incógnita. Pelo lado esquerdo, acho que a gente já tem mais opções de muito mais confiança. Além do Magalhães, que eu acho que ninguém questiona que vai chegar com 32 anos, é um cara que tem alguns problemas físicos, mas geralmente são bem menores, tem um nível de frequência de atuações muito maior, tá no auge, acho que é difícil imaginar a seleção sem o Magalhães, vai chegar com a idade do Marquinhos em 2030, então acho que tranquilo. E o Murilo, tô colocando aqui porque é a minha preferência. Não acho que o Ancelotti gosta tanto assim do Murilo quanto eu, mas em termos de projeção, de nível, o que já faz em campo, pra mim o Murilo é disparado, o nome mais promissor aqui pra ser o reserva do Magalhães na esquerda. Mas eu acho que, pelo que a gente viu ali de especulação, até pela pré-convocação para essa Copa, o Nathan do Real Betis é quem aparece como esse cara e não duvido nada de aparecer na próxima convocação do Ancelotti. Parece que o Ancelotti gosta mais do Nathan ali pela esquerda. Tem o próprio Ibañez, que também é um zagueiro que joga pela esquerda. O Beraldo, vocês vão ouvir eu falar muito do Beraldo aqui. Por que eu não tô colocando o Beraldo nessa? Porque eu tô deixando ele pra colocar em outra posição. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo qual, mas acho que o Beraldo também poderia entrar nessa lista aqui tranquilamente no lugar do Murilo. Acho que a gente vai chegar em 2030 com um nível de zaga muito similar com essa incógnita ali pela direita. Quem que vai ser, além do Vitor Reis? Vai ser o Militão? Vai ser o Marquinhos? Vai ser o Bremer? Vai ser o Ibañez? Alguém vai surgir? Tem isso, né? E antes de ir para as laterais, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like, é muito importante pro crescimento do canal, ajuda a chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui, gosta dessas projeções de convocação, gosta de história da seleção brasileira, já se inscreva aí para receber mais conteúdos assim. E só uma pequena observação. Obviamente, tem nomes aqui que vão surgir ao longo entre 2026 e 2030. Por exemplo, em 2022 ninguém falava do Ryan. Vão ter nomes que vão surgir aqui que não tem como a gente prever. Indo para as laterais agora, Wesley da Roma e Wanderson do Mônaco na direita, Kaique do Cruzeiro e Mauro Júnior do PSV na esquerda.
Na direita, confesso que sem muitas dúvidas. Acho que são os laterais mais prontos, mais promissores, que têm maior qualidade, que conseguem defender e atacar muito bem. São, para mim, disparados os dois melhores. Já poderiam ter sido os convocados nesta Copa do Mundo, inclusive o Wesley foi e se lesionou, o Wanderson não foi porque também estava lesionado. Eu imagino que o Ancelotti teria apostado nele aí como lateral direito se não fosse essa lesão. Vai chegar em 2030 ainda com 29, o Wesley vai chegar no auge com 26. Acho que está resolvido esse problema. Se a gente teve alguma dúvida ali nas laterais em 2026, 2030, para mim a gente está muito resolvido, principalmente na direita. Na esquerda eu também confio muito no Kaique, e eu falo mais na direita porque na esquerda o Douglas Santos foi muito bem, mas acho que o Kaique tem tudo para fazer um ciclo completo pela seleção brasileira. É um cara que, eu coloquei Cruzeiro, né, desculpa, é Como já, o Kaique já tá no Como. Já foi vendido, eu confundi aqui, mas é Kaique Como, da Itália, vai disputar a Champions League, acho que não vai ficar no Como por muito tempo, é um jogador que realmente, defensivamente, está muito pronto e que falta um pouco mais de tempero, digamos assim, para a qualidade ofensiva, mas a gente já viu que, por exemplo, você tendo um lateral esquerdo que faz bem ali o feijão com arroz, assim como fez o Douglas Santos, já é o suficiente. Na direita, a minha incógnita aqui é talvez o Ian Couto. É um cara com muito potencial, mas que já tá com 24 anos e ainda não conseguiu se consolidar num cenário europeu, muito também pela concorrência. Enfrentou um jogador que deu quase 20 assistências lá no Borussia Dortmund, que é o Rierson, da Noruega. Então, vamos ver como vai ser essa evolução dele, e defensivamente também ainda tem seus problemas. O Arthur, do Bayer Leverkusen, é outro que pode aparecer nesse cenário, é jovem ainda, tem qualidade no passe, tem qualidade na frente. O Pedro Lima também é outro, mais jovem, não sei se vai dar tempo de se consolidar o suficiente para estar nessa disputa, ainda tem muito a crescer, ainda não teve uma temporada em alto nível, assim como teve o Ian Couto, por exemplo. O Arthur também aqui no Brasil, acho que teve um teto maior do que o Pedro Lima. O Vinícius Tobias, confesso que vi pouco, mas pelo que a gente projeta dele aí, me parece, jogador de Real Madrid, Shakhtar, me parece que também é um cara pra gente observar. E o Vitinho, por ter feito parte desse ciclo, por ser um cara mais pronto, acho que também é um jogador que pode chegar dependendo aí em 2030. Na esquerda, eu já falei sobre o Kaique. O Mauro Júnior, eu vou falar a verdade com vocês, é bem chute mesmo, no sentido de que não tem uma unanimidade aqui tirando o Kaique na minha visão. A gente tem, aí eu vou colocar as outras opções, vocês já estão vendo aí, a gente tem o Cauã Prats, que muitos que acompanham a base do Cruzeiro veem ele com um teto maior do que o do Kaique, para citar aí dois caras do mesmo clube. Mas a diferença é que o Cauã ele tem mais capacidade ofensiva do que o Kaique, é um cara mais condutor, enquanto o Kaique se destaca mais pela defesa. Mas o Cauã, ele tem somente 17 anos. Eu imagino que essa primeira temporada no Borussia ele vai jogar muito pouco. A gente tá vendo o Ian Couto com 24 anos, ele ainda está se consolidando no cenário europeu. Então vai depender muito desse processo de evolução. Acho que para chegar na Copa de 2030 vai ter que dar um salto aí mais rápido pro Cauã Prats, mas super plausível. Você tem caras mais experientes, Carlos Augusto e Caio Henrique, que aí eu nem vou discorrer muito, que vocês já estão cansados de saber. Acho que o Carlos Augusto se encaixa na questão mais defensiva, o Caio agora mudando de clube, vamos ver como é que vai ser isso. O Beraldo, mais uma vez, surgindo como opção aqui na esquerda, acho que, inclusive, talvez seja uma opção muito segura nesse sentido de saída de bola, de ser um cara, dependendo de como for o encaixe do time, eu acho que o Beraldo tem que estar na convocação, tá? E na próxima, mas não sei se vai ser na zaga, se vai ser na lateral. Eu tô colocando ele aqui como volante, já dando um spoiler. E aí, eu fiquei muito na... e tem o Luciano Juba também, que entra nesse bolo aí de caras mais experientes, mas a gente não sabe também como é que vai ser o processo dele até 2030. Eu fiquei muito na dúvida aqui entre o Mauro Júnior e o Souza. Por quê? O Mauro Júnior é muito mais pronto do que o Souza hoje. O Mauro se destaca muito, deu mais de 10 assistências nessa temporada, é um jogador que atua como volante, tem essa possibilidade de jogar um pouco mais por dentro, um passe melhor, acho que, por enquanto, ainda marca um pouco melhor, é um lateral mais baixo, por exemplo, em relação ao Souza. O Souza tá indo para uma Premier League, no Tottenham, que deve se desenvolver muito bem fisicamente, e se vir um titular lá no Tottenham, vai ser difícil segurar esse cara, porque tem um potencial muito grande. Então, o desafio aqui foi pegar um cara que já tá consolidado, já tá pronto para ser convocado na próxima lista do Ancelotti, ou um cara que tá surgindo agora, mas que tá indo para um time muito grande e que tem possibilidade de atingir um teto maior do que o do Mauro. Essa foi a minha dúvida aqui. Eu coloquei o Mauro mais por segurança, mas, sinceramente, acho que pode ser tranquilamente o Souza as minhas apostas. O Kaique, acho muito difícil de imaginar a seleção sem o Kaique em 2030, só se realmente acontecer algo muito inusitado, ele cair muito de nível, ou surgir nomes assim, que realmente hoje a gente não vê esse potencial todo. E ali na esquerda, acho que vai ficar muito aberto. Não sei se o Ancelotti tiver essa qualidade toda no Mauro Júnior, mas tem ele e os outros que eu citei aqui, sendo o Souza esse grande nome. E em relação a 2026, como eu disse, acho que a gente tá bem melhor nessa Copa do Mundo. Meio-campistas: Andrei, do Manchester United, Beraldo, do PSG,
Bruno Guimarães do Newcastle, João Gomes do Wolverhampton, Breno Bidon do Corinthians e Danilo do Botafogo. Aqui vocês viram que eu não fiz tantas apostas assim, nomes mais conhecidos, porque eu acho que talvez esse setor aqui seja o que menos tem nomes jovens com uma projeção tão grande assim de imediato. E vamos lá então. Como volantes aqui, Andrei. Pra mim, sem dúvidas, eu já fiz um vídeo aqui, fica a sugestão pra você que não viu, é o sucessor do Casemiro, é o cara que a gente tem que colocar ali, dar continuidade, vai ser nosso primeiro volante. Eu vejo um potencial muito grande no Andrei pra assumir essa camisa 5 e pegar até a próxima Copa, fazendo um ciclo completo. Acho que no United ele vai ter mais minutos, vai ser mais importante do que ele era no Chelsea, onde ele tinha mais concorrência. Ficou de fora dessa Copa muito pela questão de experiência e porque, como segundo volante, ele não rendeu tanto assim quanto ele rende como primeiro, na minha visão, apesar de ter surgido até mais como segundo. Acho que as características que o Andrei tem são muito mais de primeiro volante, apesar de ter chegado à frente do que de segundo. O Beraldo, cara, como eu disse, Beraldo pra mim é uma incógnita, vai depender muito da evolução dele no clube, em termos incógnita no sentido de qual posição a gente vai encaixar o Beraldo, zagueiro, lateral esquerdo ou volante. Me parece que pela qualidade no passe dele e por ele ser um jogador, ser uma posição que o Brasil não tem tantas opções, por exemplo, na esquerda eu consegui citar alguns, na zaga também temos o Murilo, temos o Magalhães, eu coloquei o Beraldo como esse primeiro volante. Porque ao contrário do Andrei, ele já é um cara que tem um passe mais refinado, é um dos jogadores brasileiros com mais capacidade de quebrar linhas, falo isso sem medo, e o Luiz Henrique viu isso, e até por isso colocou ele como o primeiro volante. Então por isso eu aposto nessa dupla aqui para ser os primeiros volantes. Um pouco mais à frente, Bruno Guimarães para mim unanimidade, João Gomes, jogador que é muito subestimado na minha opinião aqui, tá? Coloquei o Wolverhampton, mas talvez, quando você esteja assistindo, talvez ele já esteja no Aston Villa ou então em algum outro clube. Acho que é um jogador que tem evoluído muito com bola. Não é aquele cara criativo, mas tá conseguindo chegar à frente com mais condução, aparecendo ali como elemento surpresa. E aí, pra ter esse mix, você tem um Breno Bidon, que pra mim tem que ser um cara muito importante nessa seleção, um cara que vai cadenciar um pouco mais o jogo, participar mais, ser o camisa 8 um pouco mais clássico, de associação, de pausar um pouco mais e que já é um jogador muito pronto pra também estar na próxima convocação, é jovem, acho que vai ter um teto muito alto pra próxima Copa do Mundo. E o Danilo também, porque acho difícil vislumbrar o Danilo fora depois de tudo que ele tem feito pelo Botafogo, jogador com característica de chegada muito à frente, pode jogar como primeiro, como segundo volante, muito versátil. Não consigo ver o Danilo caindo de nível pra gente tirar ele dessa lista. E aí as opções, a gente tem muitas, tô colocando aí na tela pra vocês, mas nenhuma que me enche muito os olhos, assim, pelo menos por enquanto. André, difícil, né, cara, porque parece que vai ficar no Wolverhampton, e aí é mais uma temporada jogada fora, entre aspas, porque é uma temporada na segunda divisão inglesa. O Moscardo, pelo que mostrou com 18 anos no Corinthians, é sempre um cara que a gente deposita muita fé, mas ainda também tá rodando, porque é muito difícil conseguir espaço no PSG. O Zé Lucas parece que tá indo pro Flamengo agora, muito promissor, capacidade de construção muito grande também, mas para 2030 vai ter que dar um salto muito rápido e a gente vê como é que isso pesa muito. O cara que fez parte do ciclo todo, ele chega mais forte no próximo. André Luiz, do Corinthians, já é o jogador mais próximo talvez do João Gomes, de mais força, de chegar da frente. Paquetá eu não descarto, mas eu tirei ele aqui, apesar de ele ser um meia com características muito diferentes. Vocês vão entender quais vão ser os meus meias, porque tirando aqui o Breno Bidon, todos são volantes, mas eu deixei os meias no ataque. O Paquetá é um cara que eu não descarto de forma nenhuma, mas vem sofrendo com problemas físicos, já tem 28 anos, eu não sei como que ele vai chegar em 2030, sinceramente. Ederson, mesma coisa. Também é um jogador que eu não descarto, mas vejo o João Gomes numa linha de evolução. Acho que o Ederson tá no auge, acho que o João Gomes ainda vai bater esse auge até mesmo por essa mudança de time do João Gomes. Ângelo, um cara que pouca gente fala, começou como ponta no Santos, rodou e agora tá jogando muito como esse segundo volante, quase um meia no Al Nassr, foi muito bem na temporada passada. Marlon Gomes já é um jogador mais próximo também de lançamento mais longo, próximo ali que eu falo do Breno Bidon, de ser esse segundo volante de mais passe, mas não sei se tem um teto tão alto assim como o Gabriel Bom Tempo também, acho que entra mais ou menos nessa linha. Marcos Antônio, se a gente quiser um jogador de mais cadência também, de mais condução, é que o Marcos oscila, né? Não teve um final, sofre com lesões também, mas é um jogador também que eu testaria na seleção. Matheus Martinelli, mais um que eu acho que tem que ter pelo menos oportunidade ali, talvez como esse primeiro volante. Eu citei aqui o André, talvez o Martinelli seja até na frente dele hoje, pensando em termos de qualidade de bola jogada. Gabriel Sara, podendo ser esse meia, podendo ser esse segundo volante, um jogador de finalização de fora da área muito boa, de lançamento, de cruzamento, de bola parada. Enfim, acho que a gente tem algumas opções, mas nenhuma que me encha tanto os olhos assim fora desses 6. A gente ganha em opções em termos de comparação com 2026, são características muito diferentes, volantes mais novos, com mais intensidade e provavelmente
no auge. Então eu acho que esse cenário aqui de meio-campistas para 2030 a gente vai chegar melhor do que em 2026. E os meus atacantes, pra gente fechar, seriam Estevão, do Chelsea, Matheus Cunha, do Manchester United, Ryan, do Bournemouth, Savinho, do Manchester City, Rodrigo, do Real Madrid, Endrick, do Real Madrid e João Pedro, do Chelsea. Vou explicar aqui um a um. Estevão e Matheus Cunha, por que eu tô imaginando dessa nova seleção? Um 4-2-3-1 com Estevão por dentro, seria minha aposta. Um camisa 10, o jogador mais técnico que a gente tem hoje para fazer essa posição, provavelmente. E aí você abre espaço também pro Ryan ser esse ponta pela direita. Matheus Cunha como reserva do Estevão, mas aqui, cara, sinceramente é um chute, porque o Matheus Cunha não é muito esse camisa 10, apesar que ele é quase um meia, mas ele é mais de condução, ele é mais um segundo atacante do que um meia, mas eu acho que pelas opções que a gente tem, o único que pode talvez virar esse meia aqui seria o Gabriel Mack, mas ainda é muito jovem, é muito cedo, tá se descobrindo ainda, não sei se chega nesse nível todo. Ryan pela direita, acho que não tem muitas dúvidas, é difícil projetar uma seleção sem ele. Na esquerda, Vini e Rodrigo, pra mim também sem muitas dúvidas, tô colocando os dois aqui como pontas pela esquerda, porque eu acho que vai acabar sendo isso. No ataque também, sem muitas dúvidas, Endrick disparado, que a gente tem de mais promissor, e João Pedro também acho que depois de ficar de fora dessa Copa, pelo nível técnico dele, pela qualidade que ele tem, acho difícil projetar que ele fique de fora de mais uma Copa do Mundo. E aí, a grande novidade aqui talvez seja o Savinho, que tem 22 anos somente, e eu tirei o Rafinha. Por quê? Porque o Rafinha depende muito do físico e já é um cara que vem sofrendo muito com lesões. Acho que o Savinho tem um potencial para evoluir muito no Manchester City, acho que não sei nem se ele fica no Manchester City nessa temporada, precisa de minutos, mas em termos de drible, por exemplo, ele é até melhor que o Rafinha, um jogador que consegue criar mais chances a partir do 1 contra 1. Provavelmente vai ser menos artilheiro, acho difícil o Savinho. É que o Rafinha também se transformou em outro jogador, mas aqui pelas características do Savinho, ele é muito mais esse cara de condução e pela idade, eu imagino inclusive ele ultrapassando o Luiz Henrique, que é outro. Aí eu já vou colocar as opções aí pra vocês na tela. Luiz Henrique sim, não descarto de forma nenhuma, mas me parece que o teto do Savinho é maior do que o do Luiz Henrique, mas não descarto de forma nenhuma. Hoje o Luiz Henrique é muito mais pronto do que o Savinho, é aquela história, né, de projeção versus realidade. Martinelli também não dá para descartar de forma alguma. Antony também ainda é muito novo, apesar de já ter disputado a Copa de 22, ter sido cotado para essa, é um cara com muito potencial ainda, de característica diferente também, acho que pode fazer mais parte do ciclo do que foi agora com o Ancelotti. E aí na esquerda a gente tem o William Gomes. E eu esqueci de colocar na lista aí o Igor Paixão, mas acho que o Igor Paixão também é um nome pra gente ficar de olho, já é um pouco mais velho, assim, entre aspas, no sentido de ter 25, 26 anos, mas acho que são as três opções ali pra esquerda, Martinelli, William Gomes e Igor Paixão, são nomes pra gente ficar ali de olho caso Vini e Rodrigo caiam de nível, ou então um dos dois se lesione. A base é praticamente a mesma da última Copa, só que a gente vai ter jogadores mais prontos, mais com os potenciais que a gente tem hoje vão estar no auge. Estevão, Ryan, o Vini acho que ainda vai manter no auge, o Rodrigo, o Endrick, o João Pedro. Então essa geração me parece que vai estar muito mais pronta em 2030. Em relação aos centroavantes, tirei o Igor Thiago, porque não sei até que ponto ele vai conseguir manter o nível. Eu acho que o João Pedro é mais jogador, só que é difícil, né? Porque vai entrar naquele nível de composição, você não tem um jogador como o Igor Thiago, esse pivôzão. Pode ser que faça falta, mas enfim, nesse momento eu projeto mais o João Pedro dando um salto maior do que do Igor Thiago. Marcos Leonardo é outro que com certeza vai fazer parte desse ciclo, porque é muito artilheiro, faz muito gol, fez muitos gols lá no Al-Hilal. Acho que no Ajax ele vai dar um salto muito grande e com certeza ele vai receber uma oportunidade na seleção. Vitor Roque, não podemos descartar de jeito nenhum, apesar do flop dele na Europa, se é que a gente pode chamar assim, teve poucas oportunidades. É um atacante com muito potencial ainda, muito jovem, então a gente tem caras aí que demoram mais tempo para chegar no auge. Acho que o Vitor Roque pode ser esse tipo de cara. O Igor Jesus jogou uma barbaridade pelo Nottingham Forest, inclusive foi pouco comentado o tanto que ele jogou bem e entra nessa opção de pivô, de ser um centroavante de bola aérea, talvez o de bola aérea que brasileiros, o Igor Jesus seja o melhor de todos, porque o que esse cara sobe, o que ele ganha no alto é um absurdo. Evanilson, acho que já é um pouco mais abaixo, não sei até que ponto vai chegar na próxima Copa. Eu coloquei a idade aí na arte errada, 31 é daqui 4 anos que ele vai ter. Tem o Rômulo, do Leipzig, também é um jogador pouquíssimo falado, recomendo ficar de olho nele. Jogador que também tem feito muitos gols e já na primeira temporada na Alemanha se destacou. E tem a mesma idade do Caio Jorge, que é outro que também tá nesse limbo aí nessa disputa aí por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Ou seja, a gente teria 7 remanescentes nessa convocação minha em relação a 2026, acho que é um número razoável. Claro que teremos talentos, de novo, que não estão no profissional ainda, e alguns desses jovens que eu citei. E eu não tenho conhecimento também para citar
todos os jovens prospectos de cada base do Brasil. Por exemplo, eu acompanho mais o Atlético. Eu sei que tem o Pacini, que tem o Samuel Rodrigues, que tem o Gabriel Veneno. Mas, cara, se eu for citar cada jogador de cada base, eu vou ter que fazer uma pesquisa gigante e eu ainda vou ser injusto e o vídeo vai ficar com 50 minutos. Então eu tirei esses caras que ainda estão na base, que ainda não se consolidaram muito no profissional, ou então que não são tão falados assim. Mas, de toda forma, se você acha que faltou alguém nessa lista aqui, que, sei lá, deve ter 60, 70 nomes, comenta aí, vai ser muito bem-vindo o seu comentário, até pra gente criar esse debate aqui, quem que faltou, quem tem mais potencial do que o outro, beleza? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.